De volta com o programa em discussão, hoje falando sobre a solidariedade e a união nesse momento de isolamento social. Para esse assunto, nós convidamos 3 pessoas que estão envolvidas nessa temática, na prática mesmo, que é a psicóloga Aline, também o Karl Marx e a Rebeca, né, Lira, que está conosco também. Então, eu queria perguntar uma coisa muito interessante. Jesus diz que é melhor dar do que receber. E essa questão de doar é uma coisa que, quando a gente pratica, ela acaba nos trazendo muitos benefícios. Benefícios esses que nos tornam, até de uma certa forma, viciado, entre aspas, ou seja, nos motiva naquilo. E eu queria que você falasse sobre esse sentimento, começando então pelo Karl Marx. Como é que você vê essa questão? Como isso, no momento que a gente ajuda, ou a gente sai em prol do outro, como isso nos motiva e nos envolve? Eu queria que você falasse sobre essa questão. Olha só, Eri, você comentou sobre Jesus, né? Durante esse período, eu tenho refletido muito sobre o ato de amar, né? Que às vezes as pessoas falam que amor é um sentimento, mas na verdade o amor ele é muito mais ação do que sentimento, né? E às vezes nós pensamos muito, falamos muito, mas agimos pouco, né? E realmente eu acredito que, assim como Jesus falou, dar é melhor do que receber, porque eu tive experiências assim, e se a gente for contar, vamos passar o dia todo aqui, né? Coisas muito internas, pessoais, e que realmente só agindo para saber como é, né? Você tem que ir lá, olhar para aquelas pessoas que estão necessitadas, entregar, ver aquele sorriso, né? Receber um abraço, que muitas vezes as pessoas, até mesmo na pandemia, né? Às vezes não sabe que tem que ter esse distanciamento, vai, abraça você de forma espontânea e você sente realmente ali o cuidado de Deus e a gratidão daquelas pessoas, né? Então, realmente, eu acredito muito nisso que você falou. Aline, quem dá, com certeza recebe, né? É a lei natural de quem faz isso, ele recebe em troca. Pelo menos recebe na gratificação de ter cumprido com essa missão de ser útil para alguém. Não é isso mesmo? Isso, exatamente. Isso me lembra uma historinha infantil que eu peço a licença aqui para contar, ela é bem rápida. Existia um jardineiro, né? E esse jardineiro, ele cultivava flores. E existia um campeonato, né, na cidadezinha dele. Só que todas as vezes ele era o campeão, né? E as pessoas foram perguntar para ele por que todas as vezes você é o campeão. E ele dizia, porque eu semeio o pólen, né? Então, o lugar onde ele deixava as flores dele era um campo aberto, para que os vizinhos dele também tivessem essa troca desse pólen bom. Então, a abelha faz esse trabalho de levar e trazer. Então, aquilo que eu levo para o outro, eu também tenho para mim. Verdade. Rebeca, Jesus que falou essa história de que dar é melhor do que receber, mas ele também falou que você tem que doar com a mão, com a outra escondida para que ela não veja. E é claro, ele está falando sobre a questão da vaidade. E é uma linha muito tênue entre a vaidade e a motivação de ser útil. Como é que isso é possível, né? Alguém pode dar, às vezes, por motivação errada, deve dar com motivação certa. Como é que você vê essa questão? É possível alguém doar procurando que a mão veja a outra entregando, ou isso não importa quando se trata de doar para alguém, de servir alguém? Você, Rebeca. Assim, infelizmente, isso é algo que acontece com frequência. Muita gente faz doação realmente querendo se aparecer. Porém, a gente que trabalha com trabalho social, eu acho que Karl Marx e Aline estão de prova, tudo tem que ser prestado conta. Então, assim, a gente recebe muitas críticas em relação às fotos que a gente posta. Mas se a gente não postar as fotos, não vai vir doação. Então, assim, a gente realmente tem que mostrar a realidade que as pessoas estão passando. Então, assim, a gente recebe muita crítica. Ah, vocês tiram foto das redes sociais, isso não é correto. Mas se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente não vai conseguir arrecadar doações, porque as doações só vêm devido às fotos. Existem pessoas que fazem doação pra gente e falam assim, ó, Rebeca, não precisa tirar foto, não precisa de nada.
Mas já existem pessoas que fazem doação e falam, eu quero que você tire a foto, eu quero que você marque que eu doei. Infelizmente, isso é a realidade que a gente vive. Tem muita gente que realmente doa de coração, com amor, mas existem pessoas que doam querendo algo em troca, querendo, assim, querendo aparecer, né? A gente costuma dizer, querendo mostrar à sociedade que está fazendo algo. Então, assim, algo que acontece com frequência, principalmente agora nessa época de pandemia, existem muitas pessoas que estão indo fazer doação, estão tirando fotos, mas que só vai uma vez e não volta. E existem pessoas que fazem trabalhos contínuos, que não tira foto e não divulga, mas a gente que tem trabalho social tem que prestar conta. Então a gente tem que tirar foto de tudo mesmo. Muito bom. Aline, começando, já está com você, eu queria, nessa rodada de perguntas, ou dessa pergunta para os três, que todo esse trabalho, a gente está falando em gratificação, é que algumas histórias nos marcam, né? Quando a gente está no campo fazendo isso. E eu queria, de forma resumida, que cada um contasse aí uma história que marcou nesse processo de solidariedade de vocês, né, com a pessoa que marcou o coração de vocês. Né? Um caso, mas que seja bem objetivo, né, na história. Começa com você, Rebeca. A gente tem uma escolinha no Iraque e um caso que me marcou muito foi chegar lá, né, e ver uma criança pedindo para mim para não voltar para casa, porque não tinha o que comer em casa e que se voltasse iria ter que fazer coisas que não eram corretas, né? E isso me mostrou o quanto é importante a gente ajudar o próximo, o quanto é importante a gente dar importância a essas pessoas. Porque quando a gente faz um trabalho social e fala a essa pessoa o quanto é importante, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. E eu vi que através da escolinha, através do nosso trabalho, a vida de crianças estava tomando um rumo totalmente diferente, né? Porque a gente acredita que a mudança vem da gente. Então, quando a gente muda e quer levar a mudança para as outras pessoas, com o tempo a gente vê o quanto é importante o nosso trabalho. Então, assim, quando eu vejo aquelas crianças todos os dias na escolinha, dentro de uma comunidade, onde a gente sabe que na comunidade existe drogas, existe prostituição, e eles estão ali dispostos a aprender e a ter uma vida diferente, isso todos os dias me muda e me incentiva a querer levantar e a querer ir. Então, assim, o nome dessa criança é conhecido como Menino Buchudo, e assim, todos os dias, quando eu me lembro dele, eu vejo que nunca é tarde para sonhar. E que só basta você querer que você consegue mudar. Você não precisa ter muita coisa, não. Apenas com um abraço, com um sorriso, com a palavra de apoio, você pode mudar a vida de uma pessoa. Então, Max, você. Então, Eri, eu passei uma situação junto com um voluntário, foi muito forte, sabe? Eu não sei nem se eu vou conseguir expressar, mas nós estamos num barraco, uma senhora, aqui numa comunidade aqui no Alto do Mateus, um assentamento chamado José Martim. E quando a gente entrou nessa casa dessa senhora, primeiramente, ela tinha um sorriso no rosto diferente, né? E ela disse assim, senhor, eu estava pedindo a Deus essa ajuda, porque olha como é que está aqui a minha despensa, a minha geladeira. Quando ela abriu, não tinha nada. Para não dizer que não tinha nada, só tinha um potinho pequeno, assim, com café e a metade de um pacote de açúcar. E ela disse que aquela cesta básica, que realmente era uma cesta bem básica, né? Que nesse dia a gente não conseguiu fazer uma cesta muito grande, era a resposta dela, né? A resposta de Deus para ela, pelos pedidos que ela tinha feito. E o azeite da viúva. Exatamente. O azeite da viúva. E exatamente naquele momento ela começou, assim, de forma espontânea, ela começou a falar que ela era muito grata a Deus porque ela tinha o barraco dela, porque antes ela não tinha nem aquele barraco, e ela começou a falar e eu chego até a emocionar um pouco, né? Mas ela, resumindo a história, ela falou assim que é muito grata a Deus por tudo que ela tem, porque ela conquistou aquele pouco que para nós é pouco, né? Ela conquistou com o trabalho. O marido dela na hora não estava porque estava em trabalhar, e você vê que são pessoas que não se conformam, né?
No caso dela, ela era uma pessoa que não se conformava com aquilo e estava lutando para melhorar, né? Para mudar de vida. Então, aquele dia ali, para mim, desses meses todos de ação, foi o mais impactante. Aline, você também deve ter muitas histórias que marcaram você nesse trabalho com voluntário. Eu queria que você falasse pelo menos uma aí, né, uma história que te marcou. É claro, de uma forma mais objetiva, de forma sucinta. Aline. Sim, eu ajudei de forma mais indireta, né? Assim, não presencialmente tão firme, mas a questão do acolhimento a mulheres mães, né? Que eram desvalecidas, né? Assim, de necessidade. Então, ela tinha 3 filhos, vivia num barraco e não conhecia, não tinha tanto contato com a sociedade. Então, assim, os filhos eles se alimentavam de barro, de coisas muito precárias. E quando a comunidade entrou em contato com eles, né, fizeram esse resgate de cidadania, esse resgate da pessoa, de mostrar o carinho, né, e essas questões que são tão básicas que faltam muitas vezes para pessoas que são próximas, até mesmo na nossa cidade. Então, assim, foi um trabalho contínuo, ainda existe esse trabalho de educação e tudo mais, até mesmo com as crianças, né, e com a mãe, mas a gente vê que o nosso trabalho, ele é como se fosse uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano ele realmente seria muito menor, né, como diz nossa Madre Teresa de Calcutá. Muito bom. Histórias de vida. Nós vamos a mais um intervalo aqui no programa Em Discussão e a gente volta já já.